Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 4 entrevistados. Primeiro, Ney Ribas, presidente do Observatório Social do Brasil, fala sobre a instituição. Na sequência, Ronaldo Becher, que é coordenador regional da Coapar, conversa com a gente sobre o condomínio da terceira idade que está sendo montado em Ponta Grossa. Depois, entrevistaremos Eros Espartales, que é representante da Associação Nacional de Ecoterapia, falando, obviamente, sobre ecoterapia. E, por fim, entrevistaremos Nelson Silva Júnior, professor do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que vai conversar com a gente sobre a exposição Lugares, que está reunindo obras dos professores do curso de artes da UEPG. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre o Observatório Social do Brasil com o presidente da entidade, do Observatório Social do Brasil, Ney Ribas, pontagrossense, que vem representando o Paraná dentro de um dos órgãos que tenta, pelo menos, conscientizar a população brasileira sobre a necessidade de resgatar a própria cidadania e a ética, entre outras coisas, na política. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, nós agradecemos sempre a oportunidade de levar à sociedade as ações que estão sendo desenvolvidas Brasil afora, justamente nesse propósito de resgatar a cidadania, mas acima de tudo, levar integridade e eficiência para a gestão pública. Quando nós vemos o trabalho do Observatório Social do Brasil, vemos uma entidade que é apolítica, apartidária. Aliás, a política, não sei se bem é o termo, porque a política, no bom sentido, ela é necessária, porque Sim. A gente fala do relacionamento humano. Política é isso, é relacionamento Sim. humano, né? Principalmente institucional, eu diria. Mas, enfim, é apartidária. E tem como objetivo, a menos que eu esteja enganado, justamente fazer um processo de vigilância sobre os poderes públicos, ainda mais num país onde a corrupção é endêmica. E na coisa pública, em alguns estados da federação, existe a suspeita de ser comandada até pelo crime organizado. Embora essa seja uma declaração muito forte, como eu disse, existe a suspeita e não a comprovação ainda legal. Se existisse a comprovação legal, obviamente, a intervenção de forma plena teria sido executada, mesmo tendo suspeitas em cima do próprio governo federal, pelo governo federal, né? Eu gostaria que o senhor resgatasse um pouquinho do histórico do Observatório Social do Brasil, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco melhor a entidade e qual a finalidade dela, mas dita pelo senhor. O Observatório Social, como você disse, é uma entidade da sociedade civil integrada por pessoas, por cidadãos dos diversos segmentos da sociedade. E surgiu no Paraná, na cidade de Maringá, no ano de 2006. Todo mundo acompanhou o desvio que ocorreu na Prefeitura de Maringá, de mais de 115 milhões. Houve um trabalho para se construir uma metodologia no sentido de antecipar, trabalhar preventivamente. Essa boa prática, ela contagiou outras cidades e que resolveram, então, constituir o Observatório Social do Brasil. O Observatório Social do Brasil, então, é a entidade que dissemina a metodologia padronizada, que aplica todo o suporte técnico, tecnológico e que estabelece as parcerias a nível nacional e estadual para dar garantia que em cada cidade onde se constituir um observatório social que esteja afiliado ao sistema OSB, nós tenhamos os mesmos métodos, os mesmos princípios observados, no sentido de que não sejamos apenas um órgão de observação, mas que consigamos trazer a eficiência para a gestão pública. Porque o Observatório Social, alguns diferenciais são exatamente esses. O Observatório Social não é um órgão de denúncias, ele é um órgão de monitoramento e acompanhamento da aplicação do recurso público. De forma que nós queremos contribuir com a eficiência da gestão pública, contribuir com os gestores, apontando a cada vez que se encontra alguma divergência, alguma irregularidade,
primeiramente ao gestor, para que ele tenha oportunidade de corrigir o erro. Se isso for corrigido, ok, o processo dá continuidade normal. Se não, o Observatório Social vai colocar o processo nos diversos trâmites para evitar o desperdício do recurso e que as coisas sejam contratadas de formas equivocadas. Além desse trabalho no monitoramento das compras municipais, o Observatório também desenvolve uma série de outras atividades e se envolve também em ações que propõem mudanças e uma agenda positiva para as questões políticas e as questões de legislação a nível nacional. Vocês fazem um acompanhamento das compras das prefeituras. Existe muita corrupção na ponta do poder, ou seja, nas esferas municipais. Eu chamo ponta do poder porque realmente as prefeituras estão em contato direto com a população, por isso que eu uso essa expressão. Sim. É um jargão que eu mesmo utilizo já há alguns anos. Mas nós temos também desvios nos governos estaduais e, infelizmente, isso já foi comprovado na Operação Lava Jato pela União. Aliás, a corrupção, ao contrário do que as pessoas pensam, não é exclusividade de um único partido político. E é até injusto com os militantes do próprio Partido dos Trabalhadores, a maioria de pessoas honestas, achar que... É injusto com essas pessoas achar que a exclusividade da corrupção recai sobre uma única sigla. É visível que existem denúncias de corrupção envolvendo todos os partidos, ou pelo menos quase todos os partidos do Brasil. O próprio TRE confirma isso com a cassação de diversos políticos no território nacional. Existe um ranking de partidos corruptos no Brasil, se eu não me engano, estabelecido até pelo TSE, se eu não me engano. Sim. Então, a dúvida que fica, vocês têm algum projeto de fazer acompanhamento das compras dos governos estaduais, ou isso já é feito, e também da União, a médio e longo prazo? Sim. Nesse momento, nós estamos instalando em Santa Catarina o primeiro observatório estadual, que terá como função, primeiro, dar o suporte para os observatórios que já existem, auxiliar na expansão da rede no estado de Santa Catarina e já iniciar o monitoramento das contas do estado. É um trabalho de médio e longo prazo, de fôlego, porque você imagina quanto recurso está envolvido nisso e que estrutura nós precisaríamos ter para isso. Então nós entendemos que no momento que nós sanearmos nos municípios a aplicação dos recursos do Estado nos municípios, nós já começamos a reverter o processo. Natural que é necessário sim um olho mais clínico, um olhar mais técnico em cima das contas do Estado para monitorar, porque evidentemente que nós sabemos que no setor público nós temos muita gente boa. E eu faço questão de dizer isso. Ocorre que nem sempre os governos se preocupam em oferecer condições ideais de trabalho para os servidores. E isso começa na própria capacitação das pessoas que atuam em setores críticos. Digamos, para dar um exemplo bem específico, as obras não estariam paradas se o fiscal de contrato estivesse atuante. E o fiscal de contrato é nomeado pelo gestor na ocasião da publicação do edital. Então, infelizmente, nem nas prefeituras, e graças a Deus isso está se revertendo, a gente tem esse agente, nós denominamos de agente 67, porque o fiscal de contrato está estabelecido no artigo 67 da Lei 8666. Então, os fiscais de contrato precisam ser capacitados, as pessoas que elaboram os projetos básicos, os termos de referência, os pareceres técnicos, os pareceres jurídicos, precisam ser atualizadas. E é nesse ponto que a maioria das falhas ocorre. Então, se uma empreiteira está mal intencionada e ela recebe o recurso e o fiscal de contrato, por exemplo, não atua, a obra vai ficar parada. Então, é nesse sentido que nós temos uma série de ações que estão sendo desenvolvidas e chegaremos sim ao governo federal. Não é pretensão do Observatório Social do Brasil fazer isso sozinho. Por isso nós temos uma série de parceiros, um deles a Transparência Brasil, Transparência Internacional, a Openology, hoje o Instituto Etos e uma série de outras organizações com quem nós estamos fazendo termos de cooperação para dar conta dessa demanda que o Brasil urge para revertermos o processo de desperdício dos recursos públicos.
Infelizmente, isso é muito comum. Existe o desperdício de recurso público. Nós temos um problema crônico em relação à coisa pública, porque ela, como um todo, é muito amarrada, muito morosa. E mesmo assim ainda existem desvios. Mas justamente por ser morosa, inclusive lenta no pagamento, muitos empresários, quando fazem negócios com a coisa pública, acabam majorando seus preços. Eles sabem que vão demorar para receber e aumentam o valor que vai ser repassado para a coisa pública. Isso, infelizmente, é muito comum. Inclusive, empresas não trabalham com a coisa pública porque temem não receber, temem levar o calote, o que também é muito comum. Pois bem, que leque de opções isso abre? Isso abre o leque para que todos os produtos, mesmo aqueles que não precisam ser superfaturados, acabem sendo superfaturados. Se as contas públicas estiverem em dia e os pagamentos sendo efetuados em dia, o senhor acredita que esses preços praticados hoje pela iniciativa privada junto à coisa pública podem ser revertidos para um patamar de mercado? Nós não temos dúvidas disso, Ney. A metodologia do Observatório Social tem dado tão certo que nós ousamos garantir que a economia mínima, quando começamos a monitorar as compras nos municípios, é de 15%. E vou te dar só um dado para que você compreenda essa lógica. Ocorre que as prefeituras e os órgãos públicos, em uma grande parte das vezes, ela fica refém das empresas, aquelas mesmas empresas que todo mundo já sabe que vão ganhar. Elas combinam o preço na antessala do pregoeiro, loteiam os objetos da licitação e o preço fica combinado. E nessa etapa não é superfaturamento, é um sobrepreço que é colocado ali com essas justificativas. As ações do Observatório Social com os nossos parceiros querem reverter, quebrar esse círculo vicioso e construir um círculo virtuoso. E ele começa na base, lá no município, começando por normatizar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, capacitar as empresas locais, regionais, para que elas passem a ser fornecedoras. E aí o observatório entra com uma ferramenta levando ao conhecimento das empresas locais, das empresas regionais, a informação das oportunidades de negócios que o mercado tem fornecendo para os órgãos públicos. Quando nós levamos mais empresas para a sala das licitações, para os pregões, nós oxigenamos o processo e a concorrência fica mais saudável, o preço tende a ficar mais justo. Outra coisa que nós temos é que a ferramenta que nós temos numa parceria com a RCC, ela permite que o pregoeiro da prefeitura e os observatórios tenham acesso a todas as licitações do objeto que está sendo adquirido pela prefeitura naquele momento, que ocorreram nos últimos 6 meses. Então, se a prefeitura está comprando material de higiene, material de limpeza ou qualquer outro produto, nós podemos consultar quais foram as empresas que participaram das licitações, quais foram os órgãos que compraram aquele produto e comparar, verificar quanto foi pago, quantas empresas participaram, qual foi o preço praticado. E toda uma série de outras informações que são estratégicas, chegando ao ponto de podermos cruzar o CNPJ ou CPF das empresas que estão participando das licitações. Isso nos dá uma ferramenta que permite informar o gestor no momento que esses sobrepreços passam daquele patamar aceitável de uma eventual demora no pagamento, na liquidação de um serviço ou de um produto que foi entregue. Então, é necessário que a gente faça uso da tecnologia e colocando isso a serviço do interesse público. E isso nós temos como grande destaque nos últimos meses. Para você ter uma ideia, nós fechamos o primeiro quadrimestre desse ano e só com base nos relatórios quadrimestrais, nas informações do quanto as prefeituras pretendiam pagar e por quanto saiu, nós conseguimos, nos últimos 4 anos, uma economia de mais de 3 bilhões de reais. Isso não é milagre, isso significa que efetivamente ou havia uma superestimativa ou havia um sobrepreço e evidentemente que com isso a gente consegue reduzir e chegar a um ponto mais próximo. Mas precisamos trabalhar numa outra frente, como eu disse antes, de
fazer de uma forma integrada, oferecer condições para que o controlador do município seja ouvido e tenha voz e tenha autonomia. Porque muitas vezes nós temos vícios nos processos, nos encaminhamentos, nas liquidações dos empenhos, e você tocou num ponto crucial. Muitas vezes, um empresário entrega o produto na prazo, na qualidade, tudo certinho, mas o empenho dele fica lá embaixo. Enquanto ele não for lá na prefeitura implorar pela liquidação daquele empenho, ele não recebe. Isso é uma deficiência administrativa. E nós precisamos tomar providências quanto a essas práticas que não fazem parte de um programa de integridade, de compliance dentro das prefeituras também. Então nós temos que ver os dois lados. De um lado, o empresário que coloca o sobrepreço, mas de outro lado também nós precisamos corrigir esses desvios de postura para que a eficiência na gestão efetivamente ocorra. Parabéns pelo trabalho executado, senhor Ney Ribas. É um orgulho para Ponta Grossa saber que o senhor ocupa um cargo nacional dentro do Observatório Social do Brasil como presidente. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Ney, eu queria aproveitar 30 segundos para fazer uma convocação à sociedade. Nós faremos aqui em Ponta Grossa também. O Observatório Social está participando de uma grande mobilização com a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas, levando conhecimento da sociedade um pacote de novas medidas que compõem 12 eixos, com projetos de lei para as reformas que nós precisamos, para acabar com o foro privilegiado, acabar com as combinações de preços, enfim, uma série de coisas. E eu gostaria de deixar aqui que os empresários, os espectadores que estão nos assistindo, acessem unidoscontracorrupção.org.br e se cadastrem lá e procurem saber o que são essas novas medidas, para que nós possamos apresentar os candidatos a Senado e aos deputados federais e apresentar para a sociedade os candidatos que estão comprometidos com isso para fazer as mudanças no próximo ano. É só isso que eu peço, agradeço a oportunidade e o Observatório Social precisa muito de cada um de nós. O Brasil precisa de todos. É por isso que nós estamos realizando, dia 20 a 23 desse mês, o segundo congresso do Pacto pelo Brasil, onde, unidos pela corrupção, as novas medidas serão o primeiro tema. Nós vamos falar de integridade, de governança e tecnologia de informação para a sociedade e para os governos. Muito obrigado, desculpa eu estender, mas é muito importante isso. Prazer voltar aqui. Deus que abençoe. Muito obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.